Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. Antes de mais nada, ficaria muito feliz se você se inscrevesse no nosso canal, que está aqui embaixo, seguisse a gente nas nossas redes sociais, também o endereço está aí, porque só assim a gente consegue fomentar bastante conteúdo para vocês. O tema da nossa aula de hoje é um tema afeto ao direito material do trabalho. Nós vamos tratar aqui um pouco da relação de emprego e da relação de trabalho. Lindona, lindão, presta atenção aqui, ó. Relação de trabalho é um gênero do qual a relação de emprego é uma espécie. Nossa, prof, ajudou muito, hein? Agora você partiu para a área de biológicas, então. Não, vamos lá, ó. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. O empregado, ele está previsto, que é o empregado, no artigo 3º da CLT. No artigo 2º a gente tem o empregador, no artigo 3º logo em seguida a gente tem o empregado. E como que a gente vai saber se aquela prestação de serviço ela gera o vínculo empregatício, a anotação na carteira de trabalho, ou não, se ela é simplesmente uma relação de trabalho que não enseja o vínculo empregatício e todos os direitos ali previstos na consolidação das leis de trabalho, famigerada CLT. Queridão, queridona, eu tenho um macete aqui muito tranquilo para você nunca mais errar isso. Aí você fala assim, eu odeio macete, eu odeio dica. Tudo bem, legal, então você decora, não tem problema. A gente está aqui para auxiliar. E esse verbetezinho que eu criei, ele é bastante atraente. E se você preencher esses 5 requisitos que eu vou falar aqui, você tem o vínculo empregatício. Aquela relação de trabalho verdadeiramente é uma relação de emprego. E aí você vai ter que registrar esse empregado. Ele vai ter todos os direitos inerentes ao vínculo empregatício. Vamos lá, professor, que palavrinha é essa? Shop. S-H-O-P-P. Shop. Tem shopping, né? Shopping termina com ING. Tira o ING, fica com a palavra shop. Na palavra shop, você tem os 5 requisitos que tem que ser observados cumulativamente. De tal modo que faltou um desses requisitos, a gente não tem relação de emprego, a gente tem relação de trabalho. Vou repetir, hein? Os requisitos são cumulativos. Todos devem ser observados para a gente ter um vínculo empregatício. Se um deles não restou preenchido, aí você não tem o vínculo empregatício, você tem uma relação de trabalho. Então vamos pegar a palavrinha shop. Primeiro requisito e mais importante, subordinação. S de subordinação. O que é subordinação? É a dependência que o empregado tem do empregador. A subordinação, alguns doutrinadores dividem, né, em subordinação técnica, subordinação jurídica, subordinação financeira. A subordinação jurídica é a mais importante. O empregado ele está afeto às ordens do empregador. Se o empregado ele não está afeto aos mandamentos, às ordens do empregador, eu não tenho uma relação de emprego. Eu tenho uma relação de trabalho. Aí você vai falar assim para mim, me dá um exemplo então de relação de trabalho onde aquele prestador de serviço não tem vínculo empregatício? Pois não, o autônomo. O autônomo. Imagine que você contrata um advogado para trabalhar em uma determinada causa para você. Você vai precisar registrar aquele empregado, aquele advogado? Óbvio que não. Por quê? Porque ele age com autonomia. Ele não está afeto às suas ordens. Ele vai agir conforme o conhecimento técnico e profissional que ele tem. Quer outro exemplo? Você vai e contrata um médico para fazer uma cirurgia em você, fazer uma cirurgia plástica, para você ficar mais bonito. Você vai precisar registrar aquele médico em carteira, vai colocar ele como seu empregado? Óbvio que não. Por quê? Porque ele é um autônomo. Tá joia? Você não manda nele, você não tem poder diretivo sobre ele. Então essa é a subordinação. Se faltou a subordinação, eu não tenho uma relação de emprego, eu tenho uma relação de trabalho. Dei o exemplo aqui dos autônomos.
Segundo requisito, habitualidade, também chamada de não eventualidade. O artigo 3º fala em não eventualidade. O que é não eventualidade? É habitualidade. Para existir a relação de emprego, tem que haver uma continuidade. O sujeito tem que ir na empresa alguns dias, ou 5 dias por semana, ou 6 dias por semana, que seja. Há uma perspectiva daquela pessoa volte no outro dia. Prof, me dê um exemplo de trabalho eventual. Pois não, imagina só que você está na sua casa, chegou no dia cansado de serviço, você vai tomar um banho e queima a resistência do seu chuveiro. O que você vai fazer? Você vai ligar para o eletricista ir lá arrumar o chuveiro, trocar a resistência, ou se não der para trocar a resistência, vai trocar o chuveiro. Aí eu lhe pergunto, você precisa registrar o eletricista em carteira de trabalho? Você precisa contratá-lo registrado? Óbvio que não. Por quê? Porque ele foi lá eventualmente. Você não tem a perspectiva de que ele volte no outro dia. Você tem a perspectiva dele volte se queimar uma lâmpada, se der um curto-circuito, que seja. É um trabalho que eventual. Ou seja, não há habitualidade. Então, vamos lá. Subordinação, habitualidade, SH, e tem o O. O O, a letrinha O, é de onerosidade. O que é onerosidade? É a contraprestação que todo mundo gosta, salário, remuneração. Aí você vai falar assim, mas professor, tem alguém que presta serviço sem receber remuneração? Sem receber salário? Oxe, tem o trabalho voluntário. O trabalho voluntário não há onerosidade, não há contraprestação, não há salário, não há remuneração. Se você não recebe remuneração, se você faz um trabalho voluntário, exemplo, você presta serviços num asilo, você presta serviço numa associação de pais e amigos excepcionais, a PAI, para entidades sem fins lucrativos. Esse é um trabalho voluntário. Logo, você não pode pedir o vínculo empregatício. Onerosidade é mais um requisito. E o Pzinho, o primeiro P? Pessoalidade. O que é pessoalidade? Eu não posso me fazer substituir por outra pessoa. Imagine que você trabalha, né, numa empresa e aí você resolve não ir naquele dia e você manda o seu irmão. Ora, isso é possível numa relação de emprego? Não. O sujeito ele tem que prestar o seu trabalho de maneira pessoal, ele mesmo. Não dá para ele faltar e mandar o pai, mandar o tio, mandar a sogra, já pensou? Não tem como. Então, se faltou a pessoalidade, eu não tenho vínculo empregatício. E, por fim, nós temos a pessoa física. Pessoa jurídica não é empregado. Pessoa jurídica não tem vínculo empregatício. Só que os espertinhos têm se utilizado da pejotização ou pejotismo. Que sinceridade, pessoal, é uma das maiores fraudes hoje na Justiça do Trabalho, é o pejotismo e a pejotização. O que acontece? Para o sujeito não pagar os encargos decorrentes de um vínculo empregatício, não pagar férias, não pagar 13º, não recolher INSS, FGTS em alíquotas maiores, o que ele faz? Fulano, eu vou te contratar, mas você vai ter que abrir uma empresa. Não vou contratar você, Lucas, pessoa física, eu vou contratar você, Lucas, pessoa jurídica. Só que essa pessoa jurídica, queridos, é uma verdadeira pessoa física. Ele tem horário, ele tem controle de jornada, ele tem subordinação, ele tem habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Se ele comprovar esse vínculo, vai acontecer a chamada pejotização, pejotismo, que é uma conduta amplamente reprimida pela Justiça do Trabalho. Pejotização ou pejotismo. Então, para se haver o vínculo empregatício, eu preciso desses 5 requisitos que eu condensei na palavra SHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Chamo a atenção de vocês
para a Lei das Domésticas, hein? Lei Complementar 150 de 2015. Lá na Lei das Domésticas tem um artigo que é expresso e fala assim, ó, se a pessoa ela trabalha somente 2 dias por semana, ela não é considerada empregada doméstica, e sim diarista. Se ela trabalha mais de 2 dias por semana, pode-se então reconhecer o vínculo de empregado doméstico. Tá joia, queridos? Espero que o conteúdo tenha agradado e a gente se vê, se Deus quiser, numa próxima aula. Um grande abraço, fiquem sempre com Deus.